Olá, acompanhe a partir de agora a audiência pública desta segunda-feira, 3 de junho, da Comissão de Finanças. O secretário de Estado de Finanças, Benício Costa, vai prestar esclarecimentos, prestar contas sobre o cumprimento das metas fiscais no primeiro quadriênio deste ano. Os trabalhos serão presididos pelo deputado Gandini. Acompanhe. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar todos os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa, todos os servidores e servidoras da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo que aqui se encontram. Cumprimento também todos que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Nós estamos ao vivo na reunião ordinária da Comissão de Finanças. Agradeço também a presença física do vice-presidente desta comissão, deputado João Coser, do deputado membro efetivo desta comissão, Mazinho dos Anjos, e agradeço também a presença virtual do deputado engenheiro José Esmeraldo. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje desta Comissão de Finanças, da 10ª reunião ordinária, audiência pública, da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura de forma híbrida. Eu dispenso a leitura da ata da 9ª reunião ordinária, sendo que esta foi encaminhada para os membros da comissão. Como ainda não temos quórum para deliberar, eu vou pular a votação da ata. Daqui a pouco, com a presença dos demais deputados, a gente faz a votação da ata da reunião passada. E eu imediatamente passo a ordem do dia. Hoje nós temos na Comissão de Finanças audiência pública com a presença do secretário de Estado da Fazenda, o excelentíssimo senhor Benício Suzana Costa, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu convido para compor a mesa aqui conosco o secretário da Fazenda, o senhor Benício Costa, por gentileza. Convido também o subsecretário Tiago Venâncio aqui presente, por gentileza, para compor a mesa conosco. O subsecretário do Tesouro, Daniel Correia, que está aqui presente conosco também, a quem eu já agradeço a presença. E representando os servidores, auditores fiscais e consultores do Tesouro, eu convido o nosso amigo, presidente do sindicato do Sindifiscal, Geraldo José Pinheiro, que está nesse ato representando também o presidente Paulo, que é presidente dos consultores e que, por estar mais informal, abriu mão de vir para a mesa e disse que o Geraldo o estaria representando. Então, o Geraldo está aqui compondo a mesa, representando todos os servidores da Secretaria da Fazenda. Benício. Tá bom, mesmo. Agradeço, portanto, ao secretário Benício, agradeço aos subsecretários aqui presentes, o Daniel e o Tiago, meu xará. E nesse exato momento eu já passo a palavra. A apresentação do Benício já está pronta? A apresentação do Benício já está colocada, gente? Pessoal da assessoria? Você precisa de quanto tempo, Benício? 20 minutos, então. Pelo tempo inicial de 20 minutos, a palavra está com o nosso secretário da Fazenda, Benício Costa. Boa tarde, senhor presidente, deputado Tiago. Boa tarde, deputado João Coser. Boa tarde, deputado Mazinho. Gostaria de fazer também aqui uma saudação especial para os meus colegas, subsecretário Tiago Venâncio, subsecretário da Receita, subsecretário do Tesouro, Daniel Correia. Salientar também aqui a presença dos colegas auditores e consultores do Tesouro que estão aqui presentes. Antes de iniciar aqui a minha prestação de contas, a prestação de contas do governo, gostaria de
salientar, senhor presidente, que esse trabalho, né, que a gente apresenta aqui, ele é feito de maneira conjunta lá na Secretaria da Fazenda, pelos auditores e consultores do Tesouro Estadual, né, a quem eu gostaria de agradecer muito, né, como nós vamos ver aqui mais para frente um pouquinho, os números são muito bons, né, e o trabalho de vocês é essencial para que a gente apresente esses bons números, né. Então, deixo aqui meu agradecimento, meu muito obrigado a vocês, né, que nos auxiliam bastante aí, para nós entregarmos aqui esses bons resultados para a sociedade capixaba. Então, iniciando aqui a apresentação, saudar também o meu amigo Geraldo, né, Geraldo que está aqui também, presidente do Síndico Fiscal, Paulo, né, presidente da Associação dos Consultores. Iniciando aqui nossa apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho das receitas, né, do nosso estado, nesse primeiro quadrimestre. E nesse primeiro quadrimestre nós tivemos aqui uma receita de 8,8 bilhões, né, em relação ao mesmo período de 2023, nós tivemos um incremento aí de quase 18%, né? Então, assim, a receita tem performado muito bem, e ela é um dos pilares aí que sustentam os bons números do nosso estado, né? E isso, gostaria de frisar mais uma vez, é um trabalho de toda a sociedade capixaba, dos auditores, dos consultores, dessa Casa Legislativa, né? Essa estabilidade que a gente tem, institucional, política, isso atrai muitos investimentos aqui para o nosso estado, e isso se reflete nas receitas, e consequentemente nós podemos apresentar aqui hoje, nesse primeiro quadrimestre, um número muito bom, né? Na receita total, a variação positiva aí de quase 18%. Aqui o destaque na variação aqui, em termos absolutos, é para o ICMS. O ICMS teve uma variação positiva em relação ao mesmo período de 2023, de 18,8%, né? Nós saímos aqui de uma arrecadação de 5,6 bi, né? E hoje nós já estamos em 6,6 bi, uma diferença aí de 1 bilhão praticamente. Royalties, participações especiais, também tiveram aí um incremento muito bom, né? Nós tivemos aí 76,9% de incremento em relação ao mesmo período do ano passado, né? Aqui vale ressaltar também uma retomada da produção do campo de Gilbarte. Isso tem feito com que os nossos royalties e nossa participação especial esteja aí no movimento de crescimento. E também as receitas, né, as demais receitas que tiveram aqui um incremento de 34,4%. O nosso FPE, ele teve aqui um crescimento tímido, né, mas já era esperado, porque o nosso FPE, um dos principais indicadores que compõem o FPE é o nosso índice de desenvolvimento humano, né, e a gente melhorou esse índice e, consequentemente, a gente recebe menos verba, né, do FPE. Então, o FPE também teve um crescimento mais tímido por conta disso. Passando agora aqui para a programação financeira, nós também tivemos aqui também um incremento, né, na receita corrente de 17%. A nossa realizada até o segundo bimestre de 2024 foi de 11,7 bilhões, né, e da mesma forma a questão do ICMS foi o principal fator que levou a esse incremento aí de mais de 1 bi, né, de incremento. Pode passar? Aqui a gente destrincha um pouquinho mais as receitas de ICMS, né? Aqui dentro das receitas do ICMS, que é o nosso principal tributo, nós tivemos aqui a indústria, né, com crescimento de 53,2%. Em termos absolutos, esse foi o nosso maior incremento, né, de 567 milhões. Nós saímos de 1,06 bi no primeiro quadrimestre de 2023 para 1,63 bilhões no primeiro quadrimestre de 2024. E também o comércio, né, que saiu de 1,62 bi em 2023, primeiro quadrimestre, para 1,99 bi agora
no primeiro quadrimestre de 2024. Vale ressaltar aqui também que a questão da energia elétrica, né, ela tem aqui um incremento de 54,6%, né? A gente pode ver que é um incremento bastante elevado, é o maior que nós temos aqui na planilha, né? Mas foi por conta de uma diferença da base de cálculo da energia elétrica nos primeiros 3 meses de 2023 em relação à nossa base de cálculo para agora em 2024, por conta da Lei Complementar 194. Né? Então, esses pontos são os principais aqui do ICMS em relação ao primeiro quadrimestre de 2024. Passo agora aqui a outras receitas tributárias, né? Aqui nós temos o Imposto de Renda Retido na Fonte, o IPVA, o ITCMD e as taxas. Destaque aqui para o Imposto de Renda Retido na Fonte, né, que teve um incremento de 17,8%, né? Em valores nominais isso representa 60 milhões, né, em relação a 2023. Aqui vale ressaltar também o trabalho dos consultores, né, que fizeram um belíssimo trabalho para que a gente pudesse também ter direito à retenção do imposto de renda retido na fonte na prestação de serviços para o Estado do Espírito Santo. Foi um trabalho deles muito bem feito, parabéns a todos. Isso já está gerando frutos, né, na amplitude aqui da receita do imposto de renda. Então nós tivemos aqui 17,8%. IPVA teve um crescimento de 10%. Né? Nós saímos aqui de 535 milhões no mesmo período de 2023 para 588 milhões no primeiro quadrimestre de 2024. E nós tivemos aqui também um incremento de 19,4% no ITCMD. Aqui eu gostaria de destacar também o trabalho dos auditores fiscais, né, que tem feito aí um mutirão para poder dar conta da demanda do ITCMD, né? Além de nós termos também um novo sistema agora que dá mais dinamismo para que essa arrecadação possa vir, né, com mais liquidez para os cofres do Estado. Então, parabéns também aos auditores, e o resultado está aqui. Nós tivemos um incremento de 19,4%, né, na arrecadação do ITCMD em relação ao mesmo período de 2024. Então, finalizei aqui as receitas. Agora a gente vai entrar na parte das despesas, né? Aqui essa lâmina aqui, ela mostra para a gente a despesa total de todos os poderes nesse primeiro quadrimestre. Aqui a gente tem um crescimento aqui saímos de 6,1 bilhões, né, no primeiro quadrimestre de 2023, fomos para 7,2 bilhões, incremento de 19%. O maior incremento aqui foi nos investimentos, né? Os investimentos nós tivemos aqui 37,1% de incremento em relação ao mesmo período de 2023, saímos de 410 milhões, fomos para 562 milhões, e as inversões financeiras, né, que tiveram um incremento também de 158%. Vale salientar que a inversão financeira também acaba sendo investimento, né? Porque a maioria dos repasses que a gente faz para as outras entidades públicas, elas são em decorrência de investimentos também que a gente faz. Por exemplo, eu posso citar aqui repasse para a Cesan, que está investindo bastante, né? Então isso entra aqui nas inversões financeiras, né? Então, se a gente contar aqui como investimento a parte de investimentos e a parte de inversões financeiras, a gente tem aqui um nível elevado no incremento de investimentos para esse ano, né? O nosso custeio ele aumentou 21%, e a nossa amortização de juros da dívidas, um incremento de 13%. Essa é a despesa total de todos os poderes aqui em relação ao nosso Estado. Próximo slide aqui mostra para a gente o investimento total pago nesse primeiro quadrimestre de 2024, né? Nós tivemos um aumento aqui, só na rubrica investimentos, de 20%, comparado aí com o primeiro quadrimestre de 2023, onde nós tivemos 960 milhões, nós saltamos para 1,15 bilhões, né? Então, a gente tem aqui o nosso comprometimento com o investimento aqui no nosso Estado. Isso está retratado nos números, né? Esses números, eles mostram que nós estamos com os investimentos aquecidos aqui no nosso Estado.
Aqui eu vou falar um pouquinho do resultado primário, o resultado nominal e o resultado orçamentário. No primeiro quadrimestre, nós fechamos aqui o primeiro quadrimestre de 2024 com um resultado primário superavitário de 115 milhões, um resultado nominal de 633 milhões superavitário e um resultado orçamentário superavitário em 1,58 bilhão, né? Então, isso mostra também que a gente tem aí uma curva crescente, né? Graças ao nosso desempenho das receitas, a gente está conseguindo controlar bem as despesas e estamos tendo aí resultados superavitários em todas as perspectivas aqui do nosso resultado, né? Tanto primário, quanto nominal, quanto orçamentário. Aqui vale frisar que pode passar para a segunda lâmina, por favor? Isso. Aqui só para a gente entrar um pouquinho na questão do resultado primário, e aí eu queria explicar um pouquinho por que existe o resultado primário, né? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, nós de 2019 até 2022 nós acumulamos aqui, está mostrado ali no gráfico, 7,6 bilhões, né, de superávit, e isso gerou um caixa para o nosso Estado, como se fosse uma poupança, né? Agora, é importante frisar que o Estado, não é saudável para o Estado ficar gerando superávit ad eterno, né? Porque a população ela precisa ter o retorno, ela precisa ter os investimentos necessários para que possam ter seus anseios ali, né? Ter o recurso que ela aplica no Estado, através dos seus tributos, de volta para a população. Então, com base nisso, vocês podem ver que nós temos aqui 7,6 bilhões, né, a valores presentes de resultado primário de caixa, né, e nós ainda estamos aqui, como eu falei na lâmina passada, com um resultado orçamentário de 1,58 bilhão positivo, né, ou seja, o Estado, diferentemente do que andaram falando aí, né, nos veículos de informação, ele está mais do que saudável, ele literalmente está com dinheiro sobrando, e a gente precisa trabalhar esse dinheiro, né? O Estado está diante de uma reforma tributária que vai trazer desafios para a gente, né, principalmente com o fim dos benefícios fiscais, e a gente precisa trabalhar bem esse dinheiro que hoje o Estado tem, para que a gente possa suprir essas demandas que virão em breve no futuro, né? Então, o resultado primário ele é bom, só para frisar, quando você precisa pagar dívida, né? Quando você precisa pagar a dívida, você precisa fazer superávit primário para poder pagar a sua dívida. Como o Estado do Espírito Santo já tem uma poupança, né? E agora, se a gente for passar para o próximo slide aí, pode passar para o próximo slide. Isso. A nossa dívida hoje, ela é negativa, né? Então, o Estado ficar fazendo superávit, em cima de superávit, para acumular dinheiro, né? O Estado não pode ser um fim em si próprio, ele tem que prestar serviço para a população, né? Obviamente sempre dentro de um equilíbrio, e nós buscamos sempre esse equilíbrio, né? O pessoal do Tesouro está aqui comigo, aqui sabe disso, que sabe que lá dentro a gente preza muito pelas contas do Estado, então a gente busca sempre esse equilíbrio, né? E como vocês podem ver aqui, a nossa dívida consolidada ela é negativa, né? E não estou nem levando aqui em consideração que a nossa dívida ela a maioria dela de médio e longo prazo, né? Então, se nós pegássemos hoje o dinheiro que a gente tem em caixa e pagássemos toda a nossa dívida, nós ainda teríamos em caixa mais de 2 bilhões sobrando, né, em caixa. Então, isso demonstra que o Estado ele está super saudável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista fiscal. É um Estado que tem aí recebido elogios da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, e dos outros estados também, né? Então não faz sentido nenhum a gente querer criar uma narrativa distorcida com base nos números que a gente tem hoje aqui no Estado, né? Então a gente está demonstrando aqui com os números, esses números aqui vale frisar que esses números não são elaborados por mim, são elaborados pelos técnicos da Secretaria da Fazenda, né? Então são números fidedignos que têm um amparo aí do conhecimento técnico de todos eles, tanto da parte dos auditores da Receita, quanto da parte dos consultores do Tesouro, que fazem isso brilhantemente em conjunto. Pode passar aí, por favor. Aqui a gente demonstra aqui também a disponibilidade líquida, né, dos recursos não vinculados. Nós temos aqui cerca de 2 bilhões de disponibilidade líquida livres, né, para o nosso Estado gastar da forma que bem entende, né? É um recurso de caixa
que ele, como vocês podem ver, ele se mantém estável, né? Na realidade, de 2018 até 2021, houve um crescimento, né? E agora ele está estável aí na ordem de 2 bilhões. Esse é um valor que a gente chama de reserva de segurança, né? De 2 bilhões que a gente tem livre em caixa aí para eventuais emergências, né, que o Estado possa vir a sofrer. Vale salientar que também aqui que isso aqui, como eu frisei no início, é disponibilidade líquida, né, ou seja, é recurso livre. A gente tem alguns recursos de caixa que são vinculados, mas esses recursos de caixa vinculados também podem ser usados em investimentos. Pode passar. Isso. Outro ponto que vale salientar aqui e enfatizar são os gastos com o pessoal, né? A gente às vezes ouve também na mídia aí algumas críticas em relação a gastos com o pessoal, mas os números não mentem, né? Contra fatos não há argumentos. Os números hoje demonstram, né? Saiu um estudo da Firjan recentemente que demonstra que o Estado do Espírito Santo é o Estado que tem o menor percentual da sua receita corrente líquida sendo gasto com despesas com o pessoal, né? E hoje nós estamos aqui no primeiro quadrimestre com 37,2% sendo gasto com o pessoal. Esse é o percentual da nossa receita corrente líquida. Está muito abaixo, né, do limite de alerta, que é de 45%, né, Daniel? Salvo engano, né? Da LRF. Então, assim, a gente tem aqui a prova cabal de que o nosso Estado, em relação ao gasto com o pessoal, é um Estado extremamente responsável. Temos estados aí, meus amigos, que gastam até de 60% a 70% da sua receita corrente líquida com o pessoal, tá? Só para a gente ter um comparativo. E o último slide, presidente, aqui fala sobre a nota da CAPAG, né? Nós já fizemos esse cálculo também, apesar da nota oficialmente pela STN, ela sai geralmente em julho, agosto, né? Mas a gente já fez os cálculos lá dentro e a gente já sabe que a gente vai manter novamente, pelo 13º ano consecutivo, a nota A na CAPAG. Nosso endividamento, ele está em 34%, né, da nossa receita corrente líquida. Ele poderia chegar até 60%, né, pelos limites da CAPAG, então está bem abaixo. A nossa poupança corrente, nós estamos aí com 82%, né, de capacidade de poupança corrente no nosso Estado. Nosso Estado também é o Estado com a maior capacidade de poupança do país, né, e o nosso índice de liquidez, ele tem que ficar aí acima de 5%, nós estamos com 12%, também é um índice muito bom. Então, gostaria de deixar aqui, presidente, a disponibilidade aqui dos números para a Assembleia Legislativa. Gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor pela oportunidade de poder vir aqui apresentar esses excelentes números e também agradecer aos servidores que estão aqui, né, e enfatizar também o trabalho do governador Renato Casagrande, que é um governador sério e que zela pelos números, como a gente pode ver aqui. Muito obrigado, secretário Benício, pela sua didática e esclarecedora apresentação, que depois, obviamente, quero ter a oportunidade de fazer alguns comentários, mas se o senhor quiser se sentar aqui ao nosso lado, fique à vontade. Eu também registro a presença virtual do deputado delegado Danilo Baense. Muito obrigado, deputado, pela sua presença, sempre conosco aqui na comissão. E nesse momento, eu vou abrir a palavra aos deputados que quiserem fazer questionamentos, comentários em relação à apresentação do secretário Benício em relação aos dados do primeiro quadrimestre de 2024. Deputado Mazinho, por ordem de idade, eu queria começar por você, que é o mais velho da mesa, né? O deputado João Cosa é mais jovem, então vou começar pelo deputado. Porque o deputado João Cosa, eu vi que ele fez um monte de anotação. Quem quiser começar, estou brincando aqui. Não, eu posso começar. Pode começar? Então, o deputado Mazinho dos Anjos com a palavra. Deixa eu começar, que o João vai anotando ali que tem umas 30 perguntas, então. Primeiro, cumprimentar o presidente, deputado Thiago Hoffmann, cumprimentar o deputado João Cosa, deputado Danilo, que está de maneira virtual. Zé Esmeraldo também, deputado Zé Esmeraldo também se encontra de maneira virtual. Cumprimentar nosso secretário Benício,
né, toda a equipe, Thiago, Geraldo, Daniel, em nome deles todo o corpo técnico da Secretaria da Fazenda, que é de altíssima qualidade, é um exemplo para todo o Brasil, isso está demonstrado nos números e nos resultados dos últimos anos. Eu sou suspeito de falar, Benício, porque eu sou fã dos auditores e do corpo técnico da Secretaria da Fazenda, e o Benício daqui a pouco ele vai ser contratado junto com sua equipe para ser técnico do Vasco, né, para ver se leva esses resultados aqui para o Vasco, porque tá bem complicada a situação do time. O secretário Benício é muito bom, mas ele não faz milagre não, tá bom? Para tentar conseguir esses resultados excepcionais lá no Vasco, porque a situação está bem complicada. Ontem ficou bem claro essa situação, né, Thiago? Você que é flamenguista. Então, só parabenizar mesmo e fazer uma única pergunta. O primeiro quadrimestre, como foi apresentado aqui pelo secretário, né, de janeiro a abril, é importante a gente frisar que esses resultados são até o final de abril, né? E se a expectativa da Secretaria da Fazenda é que essa variação nominal aqui de 18% acima da expectativa, né, de arrecadação, a tendência é se manter nos outros 2 quadrimestres no fechamento do ano, né? Se vocês estão vislumbrando que da expectativa a gente vai ter um aumento aí de aproximadamente 20% ao final do ano, né, da receita do Estado. Então é só essa pergunta mesmo. Deputado Mazinho, boa pergunta. Até bom para a gente esclarecer um ponto específico aqui. A gente entende ali que vai cair um pouquinho, tá? Esse índice de 18%, quase 19% de aumento na receita, ele não é comum, né? Não é comum. Inclusive o nosso estado, pelo que eu tenho observado em conversas com secretários de Fazenda de alguns outros estados, está com o maior patamar aí de crescimento na receita, né? Mas nós tivemos um evento no primeiro trimestre de 2023 que foi uma redução muito elevada na base de cálculo da energia elétrica, né? E após esse período houve uma decisão do STF em que retornou-se a TUJ para a base de cálculo da energia elétrica. E isso fez com que agora, nesse primeiro quadrimestre, a gente tivesse essa diferença. E eu estou citando aqui a energia elétrica, porque a energia elétrica ela é um componente importante na nossa arrecadação, né? Arrecada muito, né? Então, isso aí fez com que a gente tivesse uma elevação um pouco maior na receita, né? Só que essa elevação foi durante janeiro, fevereiro e março, essa elevação maior, essa discrepância na base de cálculo. Em abril a gente já começou a sentir assim, a receita ela fechou o primeiro trimestre, salvo engano, né, Lucas, com 20%, 21% de incremento, e agora já caiu para 18%, justamente por conta dessa diferença na base de cálculo. Mas assim, a gente espera aí algo em torno de 15% até o final do ano, né? Por conta aí realmente de estarmos aí com as expectativas bem aquém do que está acontecendo na realidade, né? A nossa realidade está muito boa em relação ao desenvolvimento da receita, tá, Mazinho? Então, eu acho que a gente vai ficar aí deve fechar o ano aí em torno de 15%, né? Vai ter uma queda por conta dessa questão da energia elétrica. Deputado Mazinho, então, obrigado pela pergunta. Passo a palavra agora ao deputado João Cosa. Cumprimentar o secretário Benício, seus subsecretários, cumprimentar o presidente Thiago e os deputados aqui presentes, Mazinho dos Anjos, Zé Esmeraldo, e o Danilo Baiense, que eu vi até agora. Eu quero, secretário, fazer 2 ou 3 perguntas. Primeiro, cumprimentar pelo trabalho, pelo resultado, muito positivo, mas é necessário talvez um esclarecimento, porque a forma como foi passada a notícia da tal da queda parecia que nós só assim, de morro abaixo, já abaixo do que foi planejado. Se programou um orçamento de 100, você pode fazer 110, 120 ou 90. Dá a impressão que nós estávamos arrecadando 110, caímos para 90. Então ficou, não sei se foi má vontade da imprensa, a forma como foi divulgado, mas ficou uma impressão que estava uma queda brusca, entendeu? Só isso tem cuidado. A segunda questão é que você pudesse me dizer o que é recurso vinculado, o que tem de recursos vinculados, são as maiores fontes de recursos vinculados, porque eu fui prefeito de Vitória e o secretário da Fazenda não apresenta os números exatos nem para o governador.
Lá no final do mandato que eu consegui receber os números exatos. Sempre ele deixa uma gordurinha, viu, Tiago? Sempre deixa uma gordurinha para dar notícia boa ao governador no mês seguinte. Então, de fato, o que é vinculado aqui outra questão, recurso de caixa. Recursos de caixa que não podem ser usados para investimento. Você se refere aos mesmos vinculados, tipo de saúde, educação, assistência, só o que é isso? Porque você colocou aqui o tal do 1.800.000, que é recurso livre. E uma pergunta, eu sou sindicalista, todo mundo sabe, eu repito isso toda vez, sou defensor dos servidores públicos. Então, assim, o Estado está com uma arrecadação boa há muito tempo. E 2 anos consecutivos o governo manda uma correção abaixo da inflação. O ano passado mandou 0,5% e esse ano 0,6%. Então, acabamos gerando uma perda de 1,1% da renda dos servidores, não é nem aumento, manter a mesma situação. Por que o governo tem esse comportamento? Se tem um gasto, é o último dos estados brasileiros, é o menor gasto, 34%. Se não poderem levar esse 0,5%, esse 1%, para pelo menos as pessoas se mantiverem do mesmo. Eu não cresci nada, mas pelo menos não caí, porque tem uma sensação de perda. 0,5% esse ano, 0,5% ano que vem, então assim, me permite, porque o secretário da Fazenda tem muita influência na hora do governador decidir. E o secretário, eu falo isso que na prefeitura ele já chegava com o prato meio pronto, a gente batia uma bola e de certa forma o governo faz pequenos ajustes, o governante. Mas a Fazenda leva uma proposta, projeções, o que isso significa. Então assim, só estou terminando. Então, achei bacana essa coisa da dívida negativa, que falando em português, o dinheiro que tem em caixa dá para pagar tudo que se deve, ainda sobra quase 2 bilhões, né? 2.118. Então tem muito recurso. Se fosse um cidadão comum, né, Loreta, você pegaria lá 50 mil, eu pagaria 30 de dívida e sobraria 20. É assim que está o nosso Estado. Portanto, um estágio muito bom. Nós devemos pouco, graças a Deus, governantes bem comprometidos e sérios, mas é positivo. E de tem que fazer investimento, que é uma coisa bacana que está aumentando o nosso investimento, que é o bom recurso gastado, é o que gasta com investimento, que gera negócio, que gera qualidade de vida e bom serviço prestado. Essas são as minhas perguntas, mas de qualquer forma, parabenizando e considerando um bom trabalho, à exceção do aumento pessoal, que eu acho que você podia ter mais molinha, esse coração mais mole. Deputado secretário Benício, eu já estou te chamando de deputado, daqui a pouco você vai tentar uma eleição aqui também. Secretário Benício pode ficar à vontade para responder. Obrigado, presidente. Deputado João, foram muito boas suas perguntas, porque nos dá a oportunidade de explicar aqui algumas questões mais técnicas que muitas das vezes são distorcidas aí, né, pela mídia, enfim. E isso nos entristece um pouco, porque é um trabalho que está sendo feito com muito zelo, muito carinho, né? Não só pelo governador Renato Casagrande, mas pelos servidores também. Eu também sou servidor da casa, então não faria sentido nenhum eu deixar minha casa bagunçada, né? Para depois eu voltar para lá e ter que sofrer com os meus colegas. Então a gente realmente tem aí um zelo, um carinho, uma dedicação muito grande na hora de apresentar esses números e na hora de promover assim, a opinião sobre algum tipo de gasto que vai haver dentro do governo do Estado. Sobre aquela questão que você citou, de que a gente sempre fala um pouquinho para baixo, que a gente nunca passa o número exato, é porque existe um princípio chamado princípio da prudência, né? Então, os técnicos sabem disso, que é sempre mais prudente você jogar a receita um pouco para baixo e a despesa um pouco para cima. Mas isso é um princípio mesmo, sabe, de contabilidade pública. Então a gente nunca vai fazer um orçamento ali justinho para depois no final ter que começar a cortar, né? Isso é muito ruim para o Estado. E então a gente, por princípio, a gente faz esses ajustes. Em relação aos recursos vinculados que o senhor citou, é bom frisar que o recurso, mesmo sendo vinculado, ele pode ser utilizado para investimentos, tá? A vinculação que a gente faz, que a gente fala, é no seguinte sentido: esse recurso é vinculado à educação, esse recurso é vinculado à saúde. Então, se o investimento for em educação, se o investimento for em saúde, não tem problema pegar aquele recurso vinculado e investir lá, né? Então, é mais ou menos isso que o governo faz. Ele pega ali os recursos que estão vinculados ali às determinadas áreas, né, e vai aplicando aquele dinheiro nos investimentos naquelas áreas, né? Então, nós temos aqui hoje disponibilidade de caixa, né, total de 9,9 bilhões, né, sendo que livres nós temos aqueles 2,1
bilhões ali, né? Então, esse valor total, ele é, como eu falei, uma parte dele é vinculado, né? Eu posso citar aqui o Fundeb, por exemplo, da educação, né? Que pode ser utilizado para... Bom, deputado também. Que pode ser usado para investimento na educação. Eu posso citar também aqui o Fundo Soberano, né? Que uma parte dele está também para investimento e a outra parte está para investimento em infraestrutura e para investimento em novas empresas de tecnologia. Então, são recursos que, digamos assim, são vinculados, mas vinculados também a investimentos, né, de certa forma. Então, essa é a diferença. Em relação ao percentual, essa decisão passa muito pelo governador do Estado, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, é que todo investimento que a gente faz, no futuro, ele pode se transformar em uma despesa corrente. Não é isso, Daniel? Daniel sabe melhor que eu aqui, que ele é fera nisso. Então, a gente tem que sempre planejar e colocar no nosso orçamento essa projeção também, né? Então, por exemplo, se eu invisto num hospital, se o Estado constrói um hospital, ele vai ter que botar lá dentro enfermeiro, vai ter que botar médico, vai ter que contratar mais servidores, né? Então, a gente não pode também fazer um planejamento aqui para o nosso Estado pensando só no agora, né? A gente tem que planejar o nosso Estado para o futuro também, né? E para as perspectivas que a gente tem para o nosso Estado. Chegou-se a esse valor, né? São utilizados alguns critérios, mas o que eu posso dizer aqui sobre isso é que esse valor que foi dado, ele é um valor também que leva em consideração não só o momento em si, mas também a entrada de novos servidores, né? A gente tem aí a perspectiva de entrada de novos servidores e também a perspectiva de revisão de algumas tabelas, enfim, que já tem alguns servidores também pleiteando isso. Então, essas questões elas são levadas em consideração também, né? A gente não pode ser leviano e nem irresponsável aqui de às vezes dar um aumento muito alto e depois deixar de atender essas projeções que a gente tem aí para o futuro, né? Teve mais alguma pergunta, deputado? Acho que... Não, agora tem. Não tinha não, agora tem. Você acha que esse mês a gente vira os 10 bi? Provavelmente sim. Provavelmente. A gente deve virar os 10 bi. E é um recorde, né? A gente tem batido vários recordes aí em relação à receita. Mais uma vez, parabenizar aqui os auditores que fazem um excelente trabalho. E a gente tem aí conseguido aí recordes atrás de recordes, né? Então, é bem provável que a gente supere o que está hoje no nosso orçamento, previsto no nosso orçamento até o final do ano. Obrigado, secretário Benício. Também registro a presença, a chegada do deputado Coronel Wellington. E quero só fazer uma pausa nas perguntas ao secretário Benício, aproveitando que temos quórum, para aprovarmos a ata da última reunião. Então, eu dispenso a leitura da ata da 9ª reunião ordinária, audiência pública, sendo que esta foi encaminhada para os membros da comissão e coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, aprovado conforme encaminhado. Conforme encaminhado. Deputado João Coser. Conforme encaminhado, presidente. Conforme encaminhada. Deputado Coronel Wellington. Conforme encaminhado. Deputado Delegado Danilo Baiense. Deputado Alexandre Chambinho, membro efetivo. Desculpa, não tinha visto Vossa Excelência. Também membro efetivo da comissão. Vota conforme encaminhada. Deputado Delegado Danilo Baiense. Não respondendo. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Não respondendo. Então, por maioria dos votos, 5 votos a favor, nenhum contra, fica aprovada conforme encaminhada. E eu continuo aqui ouvindo os deputados. Deputado Coronel Wellington, Vossa Excelência chegou um pouquinho depois, mas se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário ao secretário Benício, Vossa Excelência pode ficar à vontade. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pela ordem, deputado Mazinho dos Anjos. Queria aproveitar a oportunidade, Geraldo está aqui, parabenizá-lo, porque ele esteve nesse final de semana em Tiradentes, representando o Espírito Santo, e foi campeão brasileiro da região sul-sudeste de basquete, Master, né, Geraldo? 60 a mais. E rapaz, trouxe o pódio para o Espírito Santo. Então, eu gostaria de parabenizar, uma salva de palmas para o Geraldo e para toda a equipe aí. Além de ser craque na receita, é craque no basquete também. Aí, ó. Deputado Coronel Wellington com a palavra. Parabenizando o Geraldo. Parabéns. Presidente, só para parabenizar a Vossa Excelência, os demais componentes da comissão, dizer que é um assunto relevante para o Estado do Espírito Santo. Sabemos que a parte financeira ela afeta todas as demais em rede, seja saúde, segurança pública, educação e etc.
assim, imenso orgulho do Estado do Espírito Santo estar um Estado saneado. Nós sabemos que a saúde financeira do Estado possibilita a capacidade de pagamento e endividamento dele está entre os melhores do Brasil, né? A nossa pergunta é só mesmo a título de informação. Nós estamos aqui movimentando a frente parlamentar em defesa do pagamento precatório do Estado do Espírito Santo. E são aproximadamente 30 processos que estão tramitando na Justiça, tanto aqui no Estado quanto também em Brasília. São aproximadamente 70 mil servidores e familiares que têm diretamente interesse sobre o assunto, inclusive muitos já faleceram sem receber, porque esse processo ele se estende por mais de 30 anos. Então, nós tivemos a realização da reunião, uma audiência de conciliação com o ministro do CNJ, na qual o representante do governo, da Procuradoria, das associações e sindicatos interessados estiveram presentes em Brasília. E aí eu gostaria de saber de Vossa Excelência, já que estão em andamento diversas conversas, diálogos, para efetuar o pagamento dessa dívida que o Estado tem com os servidores, e que de primeira mão seria em torno de 25 bilhões de reais, o que inviabilizaria o Estado, porque 25 bilhões de reais é um orçamento anual do Estado do Espírito Santo, mas que, em razão do deságio proposto pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça ao procurador-geral, que foi feito os cálculos, e ele homologou esses cálculos, decorre que de 100% esses valores chegam a de 5% a 10% do valor total, ou seja, 2,5 a 3 bilhões de reais, o que é plenamente possível o Estado pagar para os servidores. Porque ele pode questionar até quanto que deve. Agora, se deve ou não, ele não pode questionar, porque é uma coisa já, inclusive, é um precatório, é um título certo, né? Então, assim, se Vossa Excelência tem condições de nos falar a respeito dessa possibilidade de pagamento efetivo do Estado do Espírito Santo, em razão desses constantes superávites, dessa riqueza do Estado do Espírito Santo, mas desse passivo que existe, né, não do governador, mas do Estado do Espírito Santo para com esses servidores, que esperam receber para fazer seus investimentos, suas compras, e nessas compras, com certeza, vai pagar o imposto de renda, ele vai comprar ou vai executar algum serviço, vai pagar o ISS, vai pagar também o imposto, né? Só se Vossa Excelência puder esclarecer para a gente, e para a comunidade capixaba, e para os credores do precatório, a possibilidade concreta do Estado efetuar esse pagamento dos precatórios para os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, nos diversos setores, né? Seja na saúde, na educação, na polícia militar, que é na segurança pública, diversos servidores. Se Vossa Excelência puder esclarecer isso para a gente, obrigado. Obrigado pela pergunta, deputado. Assim, a questão dos precatórios, ela é uma questão que está judicializada, né? Então, eu não posso aqui dar nenhuma informação mais concreta por conta disso. Como o senhor bem citou, a questão da judicialização trabalha muito em cima dos valores, né? Então, a gente, na Secretaria da Fazenda, a gente, por prudência, né, a gente faz uma provisão, né, orçamentária, não é isso, Daniel? Está no balanço, como risco fiscal. A gente coloca isso como risco fiscal no nosso balanço, né, já para a gente ter um planejamento com base nesse risco fiscal que pode ocorrer para o Estado, né? Eu digo risco fiscal porque, olhando pela perspectiva do Estado, é um dinheiro que pode sair do caixa assim, de forma não planejada, né? Por conta de estar judicializado. Mas o que eu posso assim, garantir é que o Estado do Espírito Santo é um Estado hoje saneado fiscalmente, né? Um Estado que está com a saúde financeira em dia, né? E que um eventual pagamento seria colocado no planejamento, né, do Estado. E aí nós trabalharíamos dentro da Secretaria da Fazenda para poder criar ali uma metodologia, os meios para que a gente pudesse pagar. Mas, como eu falei, até agora a gente não foi oficiado de nada, eu não tenho assim, informação de como que está esse processo, talvez a PGE pudesse esclarecer melhor, né, essa questão. Mas o que eu posso garantir é isso, é que a gente tem hoje um Estado muito bem financeiramente, né, e com saúde financeira bacana aí para poder
suportar eventuais emergências. Obrigado, secretário Benício. Deputado João Cosa quer fazer um complemento. Depois do deputado João Cosa, eu vou fazer uns comentários também para a gente encerrar e liberar o senhor, que eu sei que o senhor tem que cuidar das nossas finanças junto com a sua equipe aqui. Eu gostaria, assim, só de fazer um registro, porque muitas vezes nós nos damos conta do que nós estamos falando. Eu fui relator do Orçamento da União e eu acompanhava estados brasileiros que não tinham condições de fazer um financiamento pela quantidade de endividamento. Só estados importantes. Rio Grande do Sul, que se achava, São Paulo, que sempre continua se achando, e Rio de Janeiro. Então, quando a gente vê, Minas também foi um fundo do poço. Quando a gente vê o Espírito Santo, eu vi aqui só de 2019 até 22, no primeiro mandato aqui do governador Casagrande, até 23, 7,6 bilhões de superávit. Portanto, é muito importante, é muito significativo. Nós pagamos as nossas contas e ficou um saldo muito significativo. A chamada dívida negativa é porque você paga tudo que tem, vou repetir, ainda sobra dinheiro para você continuar investindo. Então, assim, quero fazer uma saudação muito especial a todos da Fazenda, mas particularmente aos auditores fiscais, a equipe que comanda o sindicato, porque vocês juntos são uma potência. Lógico que a gente já tinha feito a ressalva da questão dos servidores, mas é muito orgulho para qualquer um de nós ter um Estado com a finança totalmente organizada, com condições de fazer qualquer investimento, com condições de captar recurso aqui ou nas instituições financeiras internacionais, pela nossa nota A e pela postura de tantos anos, porque não é uma coisa de agora, é uma prática que vem sendo exercida no Estado de Espírito Santo, muito positivo. Então, a você, Benício, ao governador Renato Casagrande, toda a equipe, porque isso faz muito bem para nós como Estado, faz muito bem para nós como cidadão perceber que nós estamos assim em boas mãos, digamos. Nós estamos pagando os impostos, mas estamos tendo retorno e estamos tendo uma boa aplicação, tá bom? Fica meus parabéns, com ressalva do carinho com os servidores públicos. Obrigado, deputado João Cosa. Deputado Alexandre Chambinho, eu esqueci de Vossa Excelência. Está satisfeito? Está tudo tranquilo? Posso, então, fazer? Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença do secretário Benício, a presença aqui nesta casa, que é a Casa do Povo, demonstra a transparência, cumprimento a uma lei da responsabilidade fiscal, mas a transparência com a qual o governo Renato Casagrande trata as questões relativas aos recursos públicos. Parabéns pelo trabalho que o senhor lidera na Secretaria da Fazenda, junto com a sua equipe, os subsecretários aqui presentes. Agradecer também o empenho de todos os consultores do Tesouro e todos os auditores, Geraldo. Leve o nosso abraço a todos, essa comissão de finanças. O deputado Mazinho já manifestou o carinho dele por vocês, pelos auditores, pelos consultores. É de todos os membros desta comissão. Essa comissão tem muito orgulho do trabalho que vocês fazem. Para nós que acompanhamos o dia a dia das finanças aqui na comissão, nós olhamos o zelo com o qual vocês trabalham, e se tratam de duas carreiras de Estado que não estão submetidas a um determinado governante, e sim submetidas ao interesse público de cuidar das finanças desse Estado, porque quando a gente cuida das finanças desse Estado, nós estamos cuidando do futuro dos capixabas, das futuras gerações. E eu tive a honra de fazer parte do governo Casagrande e sei o respeito que o governador também tem por vocês, pelo trabalho que vocês executam na Secretaria da Fazenda. Eu, assim como o deputado João Cosa, ao longo da última semana, escutei alguns comentários de pessoas falando sobre a situação financeira capixaba. Eu gostaria muito que a imprensa capixaba estivesse aqui agora para ver essa apresentação. Acho que nós carecemos, na imprensa capixaba, de mais jornalistas com conhecimento financeiro, com conhecimento em economia, com conhecimento em contabilidade e finanças públicas. Acho que a gente carece muito de editoria que acompanhe as finanças públicas capixaba, para não ficar gente que às vezes trata de política, polemizando assuntos que não eram para ser polêmicos, assuntos que não eram para ser polêmicos, uma vez se nós tivéssemos editorias jornalísticas nos veículos do Espírito Santo que tratassem do tema. Eu acho que o Espírito Santo criou uma cultura de responsabilidade fiscal que não pertence a um governante ou a outro governante, pertence ao povo do Estado do Espírito Santo. Nós não abrimos mão no Estado do Espírito Santo da nossa responsabilidade fiscal. E a gente, com muita vaidade, a boa vaidade, a gente
leva isso para os nossos encontros com os nossos pares. Quando eu fui secretário, tenho certeza que o Benício é invejado entre os pares dele, nos encontros de secretários, nos encontros do COSUD, que são os encontros dos governadores do Sul e Sudeste, pela saúde fiscal do Estado do Espírito Santo. Nós criamos essa cultura a duras penas. A nossa sociedade reagiu nesse Estado a governos no fim dos anos 90 que depenaram as finanças desse Estado. Servidores públicos que estavam aqui nessa época, Geraldo é jovem, mas já estava nessa época, sabe muito bem que tem servidor público que ficou 3, 4 meses sem salário. Nossa polícia militar, coronel, o senhor sabe muito bem que ficou 3, 4 meses. O servidor que quisesse receber tinha que pegar um empréstimo no Banestes para receber uma espécie de consignado. Não existia consignado na época, mas era uma linha de crédito, coronel. Vossa Excelência foi coronel da Polícia Militar e nessa época sofreu com isso. E não foi uma pessoa, não. Tem gente que é tão vaidoso nesse Estado que acha que só ele tem capacidade de governar esse Estado. Isso tem que acabar no Espírito Santo. Isso é uma cultura do Estado. Isso é um monte de gente que lutou para a gente chegar até aqui, mas parece que só teve uma pessoa que lutou por isso. Parece que só tem um responsável. Parece que só tem uma pessoa no Estado do Espírito Santo inteiro, com 4 milhões de habitantes, que conhece de finanças públicas. Só tem uma pessoa nesse Estado que tem capacidade de governar esse Estado. Nós temos que mudar a lei eleitoral, especificamente para o Estado do Espírito Santo, para essa pessoa governar o Estado até ele morrer. Porque só ele tem capacidade de governar o Estado. Aí eu olho aqui o último governo dele, o secretário Benício veio apresentar os dados do último quadrimestre, aliás, o primeiro quadrimestre de 2024, o último consolidado. Mas ele trouxe alguns dados de uma série histórica mais longa. Aí eu olho a nossa dívida consolidada líquida, no governo que se encerrou em 2018, ela era de 2,5 bi positiva. Agora é de 2,1 bi negativa. Não estou entendendo. O mestre das finanças com a dívida maior. A disponibilidade líquida de recursos não vinculados era de 886 milhões em 2018. Hoje ela é de 1,9 bi. O gasto com pessoal em 2018 era 41,69 da receita corrente líquida. E hoje é de 37,82. O gasto pessoal hoje é menor do que no último governo dessa pessoa. Então, por favor, vamos nos comportar, gente. Vamos nos comportar, vamos respeitar o governador Renato Casagrande, vamos respeitar o secretário da Fazenda atual, vamos respeitar os auditores, vamos respeitar os consultores do Tesouro. Vamos entender que esse Estado tem muita gente competente, não é uma pessoa só competente, não. Tem muita gente competente para governar esse Estado. Esse Estado não parou no tempo, não. Esse Estado está evoluindo. Quando nós decidimos que o governador Casagrande seria candidato a governador de novo em 2018, nós defendíamos uma tese, que era possível manter a nota A em gestão fiscal, que era possível manter o Estado com as finanças equilibradas e aumentar o nível de investimentos. Porque aumentar o nível de investimentos é cuidar das pessoas, é levar estrada onde não tem estrada, é levar unidade de saúde onde não tem unidade de saúde, é levar CRAS, é levar CRES, é levar creches, é levar escolas, é reformar 100% das escolas desse Estado, como nós estamos fazendo. Isso tudo com a nota A em gestão fiscal que está aqui e que o secretário Benício nos deu a honra na comissão de adiantar o resultado que eles já mediram, que vocês já mediram na Secretaria da Fazenda, que a nota A da gestão do Estado do Espírito Santo, ela será mantida. Então eu acho que as pessoas têm que se comportar. Falta comportamento, falta respeito e falta diminuir um pouquinho o narcisismo e a vaidade e entender que esse Estado tem 4 milhões de pessoas trabalhadoras, boa parte delas, a extensa maioria delas, que constroem esse Estado no seu dia a dia. O tempo de todo mundo passa, o meu vai passar, o do governador Casagrande vai passar, o do secretário Benício vai passar, do deputado Mazinho, de todos nós deputados vai passar, e é preciso que a gente se comporte quando o nosso tempo passa,
de entender que as gerações futuras vêm, que o novo sempre vem, como já cantou Elis Regina, e que o novo pode ser tão bom ou melhor do que você já fez, e que bom que seja assim, que bom que a gente pudesse admitir que quando algo novo vem é melhor que a gente, como eu vejo muito ex-atleta comemorando quando um novo atleta bate um recorde dele. Que coisa bonita quando isso acontece. Nós temos a nota A em gestão fiscal, continuaremos durante todo o governo Casagrande com a nota A em gestão fiscal. A sociedade capixaba pode ficar tranquila e segura que esse Estado está sendo muito bem administrado nas suas finanças públicas e muito melhor ainda nos seus investimentos, como nunca foi na sua história. Esse Estado é o Estado que mais faz investimento de todas as unidades da federação e o único que desde o início da série histórica da CAPAG mantém a nota A em gestão fiscal. Então, com essas palavras, eu mais uma vez parabenizo o secretário Benício, parabenizo toda a equipe, todos os servidores e parabenizo o governador Renato Casagrande pela condução equilibrada do Estado do Espírito Santo, tanto em relação às finanças quanto em relação aos investimentos, porque isso é cuidar de gente. Isso é ter responsabilidade fiscal, mas é lembrar que tem um povo que sofre, que nós vivemos num país e num estado desigual e que a gente precisa levar investimento e serviço público para essas pessoas. O papel do Estado não é gerar poupança, eternamente não. O papel do Estado é ser equilibrado na sua gestão fiscal para ter recursos para fazer investimento, não para guardar no caixa e dizer que tem dinheiro em caixa. E aliás, a gente continua tendo muito dinheiro em caixa, como o secretário Benício demonstrou aqui, e ainda assim consegue fazer 4, 5, 6 bilhões de reais de investimento por ano. Esse é o Estado do Espírito Santo, esse é o Estado que é modelo para o Brasil, e governador, não se preocupe, o nome de Vossa Excelência está cravado na história desse Estado, e ninguém vai tirar isso, não é ninguém falando aí sem se preocupar em olhar os números. Antes de falar, você que é liderança política, ex-liderança, olhe os números do Estado, faça uma visita ao secretário da Fazenda e mais do que nunca se comporte. Está faltando comportamento para algumas pessoas que precisam entender que esse Estado tem muita gente competente, não é só uma pessoa que construiu esse Estado não. Esse Estado foi construído com o trabalho de muita gente, com o meu trabalho, com o trabalho do deputado Mazinho, com o trabalho do Coronel Wellington, com o trabalho dos auditores, dos consultores, de todos os servidores do Estado, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, da Polícia Civil, de todos os servidores desse Estado e principalmente do povo do Espírito Santo. Não é uma construção de uma pessoa não. Ninguém vai ficar falando isso aí, porque quando falar vai ter a minha resposta aqui. Muito obrigado, secretário Benício, pela paciência. Desculpa o meu discurso mais enfático, mas eu acho que diante de dados tão convincentes e de uma apresentação tão didática que Vossa Excelência trouxe para nós, era necessário que nós demonstrássemos aqui para algumas pessoas que precisam ouvir algumas coisas. Vossa Excelência quer fazer algum comentário final? Não? Pode encerrar, pode fazer. Presidente, primeiro parabenizar pela fala, né? Muito coerente, né? Quando a gente fala em finanças públicas, a gente precisa ter coerência, e eu acho que o senhor colocou um ponto aí no final que eu gostaria até de fazer um pedido. Antes, assim, a Secretaria da Fazenda sempre teve muita transparência, sempre teve muito diálogo, sempre esteve muito aberta a qualquer um que queira ir lá e ter acesso aos números, ter acesso assim às nossas apresentações, enfim. E o que aconteceu foi que um jornalista escreveu sem sequer me fazer uma ligação, me perguntar. Então eu acho que assim, o caminho tem que ser o inverso, né? Tem que antes perguntar, correr atrás das coisas para depois escrever uma matéria com mais responsabilidade. Então o pedido que eu faço aqui é esse, né? Que antes de escrever alguma coisa, que busque a verdade, né? Que busque aquilo, a verdade dos fatos, os números, né? Para que aí possa fazer uma matéria um pouco mais coerente com a realidade. E para finalizar, deixar aqui meu agradecimento, deputado, que o senhor citou que muita gente foi responsável para chegarmos até aqui. E não só chegar, né? Também se manter também, que é difícil, né? Quando você chegar é difícil, mas se manter nesse patamar que a gente está hoje aqui é extremamente difícil, porque as dificuldades são muitas. Então agradecer também a Assembleia Legislativa, que tem se mostrado aí uma parceira
né, na condução da política capixaba. Estabilidade institucional é importantíssimo para esses números que a gente apresentou aqui. Então, vocês também, deputados, vocês têm assim uma grande parcela também desses bons resultados, e agradecer mais uma vez aos servidores, aos consultores do nosso Estado, aos consultores do Tesouro, aos auditores da Receita, que também nos ajudam a conduzir também a política fiscal do nosso Estado. E ao governador Renato Casagrande, obviamente, né? Obrigado. Obrigado mais uma vez, secretário Benício, a toda a equipe da Secretaria presente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, agradeço a presença de todos e convido os senhores membros da comissão para a próxima reunião, que será uma ordinária, ocorrerá no dia 10 de junho de 2024, segunda-feira, às 13h30, aqui no plenário Dr. Disseu Cardoso, nessa Casa de Leis. Está encerrada a reunião da Comissão de Finanças.